Eu quero compartilhar com você nessa noite da palavra do Senhor com o tema tem que deixar aberto. Tem que deixar aberto. Eu não sei você, mas eu quando vou em algum lugar e vejo uma porta assim, restrito, só entre solicitado, ou só para... Mas me dá uma vontade de entrar por aquela porta. A curiosidade matou o gato, né? Não pode entrar e que dá vontade de entrar. Porta restrita. Mas o que tem lá que não posso saber, meu Deus do céu? Então dá vontade de entrar. Mas ela está fechada. Ela impede que você entre por ela. E uma porta fechada, ela nos atrapalha muitas das vezes. Eu lembro que minha mãe sempre falava uma frase que eu trago para a minha vida como lição. Ela diz assim: nunca feche uma porta, sempre deixa aberta para quando voltar. E ela sempre falava assim: o mais importante não é a maneira como você entra, mas a maneira como você sai. Porque se você sai bem, é uma porta que fica aberta. Então eu trouxe isso para a minha vida. Trabalho, para a igreja, para onde eu passo, eu procuro sempre deixar uma porta aberta. Eu não sei se eu preciso voltar e entrar por ela novamente. E ela sempre dizia: a maneira mais importante é como você sai. Se você sai bem, você pode voltar novamente. Então sempre tem que deixar uma porta aberta. E a gente sempre fazia isso no dia a dia da vida, e eu trago isso como uma lição. Às vezes, agora que a gente é pai, a gente acha que os filhos não ouvem a gente, né? É verdade que muitas vezes eles não ouvem mesmo, não. Mas tem algumas lições que ficou na minha. Então a minha esperança é que também fique no meu filho tudo aquilo que eu falo, que parece que não está escutando, mas eu espero um dia, meu pai falou assim. Essa é a esperança de cada pai e mãe aqui presente. Mas hoje nós vamos pensar sobre o que sempre deve estar aberto. Há coisas em nossas vidas que nunca podem estar fechadas, tem que estar aberta. A gente lembra daquele incidente que aconteceu lá no sul da Boate Kiss. Até a Netflix fez uma série, eu não consegui ver não. Eu não gosto de lembrar, foi muito triste. Quando na hora do incêndio, a porta principal estava trancada. Ela estava fechada e as pessoas não puderam sair quando o incêndio começou, porque a porta estava fechada. E se você vai lembrar daquele momento, eu lembro da frase que o bombeiro disse, que assim: essa porta nunca poderia ser trancada, é proibido por lei, essa porta nunca poderia estar fechada. A gente tem duas portas. A verdade, tem que ter sempre uma porta aberta. Acontece alguma coisa, na verdade ela tem que abrir sempre empurrando, né? A gente tem que fazer algumas mudanças para se adaptar. Mas aquela frase do bombeiro fala: aquela porta nunca deveria estar fechada. Ela deveria ser mantida aberta, mas porque não estava aberta, a tragédia aconteceu e a gente conhece essa história. Uma porta que precisa estar sempre aberta, não pode nunca estar fechada, porque o resultado da boate, o resultado de muitas das vezes na nossa vida, quando portas que deveriam estar abertas estão fechadas, é uma catástrofe na nossa vida. Pensando nesses fatos, nós vamos refletir um pouco. A nossa vida também existem coisas que precisam estar sempre abertas. Sempre abertas, porque se estiverem fechadas, há um grande risco da gente perder muita coisa, perder os nossos sonhos. Quantas vezes nós perdemos os nossos sonhos porque fechamos a porta do nosso coração? Perder as vitórias que Deus tem para a nossa vida porque fechamos o nosso coração para Deus. Perder a própria vida, como essa história que a gente contou aqui no início. Ou pior, perder a própria alma porque a porta do seu coração está fechada para Deus. Então, o que deve estar sempre aberto? O que deve estar sempre aberto na nossa vida? E eu coloco aqui alguns pontos interessantes para a gente trabalhar. A primeira coisa que você deve sempre manter abertos são os seus ouvidos. Deixe os ouvidos bem abertos. Essa é uma recomendação muito comum na Bíblia. E diz assim: tendo dito isso, exclamou. Jesus sempre falava isso: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouçam. Jesus sempre falou: olha, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. E Deus está falando, o Espírito Santo de Deus fala nos dias de hoje. Nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos àquilo que Deus está falando para nós. Muitas das vezes, nós temos ouvidos abertos para escutar tantas coisas.
tantas vezes, mas para ouvir a voz de Deus, quantas vezes nós nos fazemos de surdo? A gente não quer muitas vezes ouvir as verdades de Deus. A gente prefere ouvir fábulas, ouvir coisas, mas as verdades de Deus, muitas das vezes, a gente não quer ouvir. Eu lembro quando Jesus estava reunido com a multidão e os seus discípulos, ele começa a dar um discurso duro e começa todo mundo a ir embora porque não queriam ouvir Deus. E aí ele pega aquele, aposto vocês não querem ir embora também não? Vocês não querem ouvir? E Pedro se levanta: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Muitas das vezes, ouvir a voz de Deus vai contra a nossa natureza humana. Ouvir a voz de Deus vai contra os nossos desejos pecaminosos. Ouvir a voz de Deus, muitas vezes vai nos confrontar. E se tem uma coisa que a gente não gosta de ser confrontado, nós recuamos. Mas Deus, quando faz isso, Ele faz com amor, com direção, e está nos desafiando. Ouçam aquilo que a voz do Senhor tem para cada um de nós. Deus está falando o tempo todo. Deus fala através da palavra de Deus, da Bíblia. Alguém já disse que a oração é a gente falando com Deus, mas a Bíblia é Deus falando com a gente. Quantas vezes nós, lendo a palavra do Senhor, aquele texto que já lemos várias vezes, mas naquele dia, naquele momento, parece que ela viva, ela toma uma forma diferente e vai ao encontro do nosso coração. É a palavra viva. Nós precisamos ouvir Deus falando através da Bíblia. Deus fala da boca de um pregador, da boca de um irmão da igreja, da vez de uma conversa entre irmãos. Deus fala também através de sonhos. Deus fala, Deus não se calou, Deus tem a maneira dele falar. Muitas das vezes Deus fala conosco através de sonhos. Só abre os parênteses aí, cuidado com os sonhos doidos, né? Uma vez, eu era seminarista ainda, eu acho que era do 3º ano do seminário, eu fui convidado para participar de uma associação pastoral numa igreja. E me botaram assim na frente da igreja e começaram a fazer um monte de perguntas. E eu ia respondendo, aquela coisa toda. Foi a minha primeira associação pastoral que eu participei. Eu não participei de muitas não, eu participei de essa, acho que 3 ou 4. Como seminarista e como pastor, só uma vez. E eu lembro que uma irmã da igreja falou: pastor, eu era seminarista, mas eu tive um sonho. Eu falei: lascou, lá vem bomba. Eu sonhei que eu estava na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Gente, centro do Rio de Janeiro é uma loucura. Aquilo é gente para lá e para cá, para lá e para cá, não para, aquela loucura. E ela contando o sonho dela. E nesse sonho, pastor, Deus descia num trono, no meio da Presidente Vargas. O que quer dizer isso? Eu falei: minha irmã, você está precisando dormir melhor. Você é sonho de doido, irmã. Eu sei lá que sonho quer dizer isso. Deus vai na Presidente Vargas. Eu não interpreto sonho. Cuidado com o que você está sonhando, que muitas das vezes é loucura. Mas quando é de Deus é diferente. É um impacto diferente no nosso coração. É diferente quando é de Deus. Você não consegue mais dormir, você lembra com clareza cada detalhe e se cumpre todos os sonhos de Deus revelados para nós. Então, só tomar esse cuidado. Deus usa pessoas e acontecimentos ao longo do dia. Ao longo do dia. Às vezes uma frase que o irmão falou, às vezes um acontecimento, Deus fala. Nós precisamos estar atentos. Mas o que em geral acontece é que talvez você não para ouvir, não preste atenção. Deus não fala na agitação. Se você ficar correndo igual um doido, Deus não vai falar, porque você não vai ouvir. É verdade, não ouve. Não vai. Então, você tem que se aquietar. A palavra de Deus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Enquanto você estiver no desespero, enquanto você está se debatendo, já viu a pessoa que está se afogando, se debatendo, não vai ouvir nada. Precisa se acalmar, respirar, esperar Deus falar. Porque para ouvir a voz de Deus, você tem que querer ouvir, desejar ouvir. Nem sempre é aquilo que a gente quer ouvir. Às vezes o não de Deus é necessário na nossa vida. A gente também não gosta de não, né? A gente gosta tudo de sim. Mas às vezes o não de Deus é necessário. E a gente não entende isso. Mas temos que querer ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Abra o seu ouvido aquilo que Deus está falando com você através de todas essas coisas. A segunda coisa que a gente precisa estar sempre aberto é: deixe os olhos bem abertos. Está escrito em Efésios capítulo 1, verso 18, exatamente isso, que os nossos olhos estão sempre abertos para podermos ver o caminho de Deus. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados.
Nossos olhos têm que estar iluminados na visão de Deus. Eles precisam estar abertos para poder chegar às coisas de Deus, para você poder chegar o caminho de Deus, que às vezes a gente não consegue ver. Estamos com os olhos como que escama, não estamos vendo. Às vezes nós vemos as coisas que Deus está falando ao nosso redor, somos até ingratos, reclamamos de tudo, mas você não vê as pequenas coisas que Deus está fazendo no seu dia a dia. Você está com saúde, você está vivo, você tem um teto, você tem uma família, você conseguiu pagar as contas, você conseguiu parcelar na Casa Bahia em 24 vezes, mas está pagando. Eu gosto desse negócio de 24 vezes na Casa Bahia. Se tem uma loja que eu gosto, é a tal da Casa Bahia. Tudo meu, 20 vezes, pá. Carrefour também, né? Olha, pá. Beleza, mas tem que se organizar, tá? Não é só 20 vezes, não. Então, você tem tudo isso, e você muitas vezes não percebe as coisas que Deus está fazendo nos mínimos detalhes da sua vida. Sabe, do mesmo modo como Deus está sempre falando, mas nem todos ouvem. Deus também está sempre apontando o caminho certo, mas nem todo mundo quer enxergar. Às vezes nós queremos determinar o que Deus tem que fazer, do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer. E Deus tem outra forma, outro caminho, outra direção. Às vezes Deus dá uma direção para o outro lado, e a gente fica bicudo com Deus, mas Deus está direcionando para o outro lado, porque é melhor, o caminho de Deus é melhor. A Bíblia vai falar que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, é o caminho do Senhor. Não vamos entender na hora, mas se a gente obedecer e direcionar no caminho de Deus, a gente vai chegar lá. Deus está sempre mostrando o caminho a seguir, rumo a tomar. Deus está sempre dizendo por onde andar. Deus está direcionando, através de circunstâncias. Às vezes Ele fecha uma porta aqui, às vezes Ele abre outra ali, às vezes Ele abre, escancara a porta aqui, e você fica, né? Vou, não vou, Deus abriu, entra. Deus fechou, pula fora. Fique atento. Quantas vezes resolvemos andar em caminho diferente? Por isso que os olhos precisam estar abertos para ver onde Deus gostaria que fôssemos. Porque nem sempre vamos na direção que Deus dá. Às vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Eu vou por esse caminho, eu gosto desse caminho, não está fazendo a minha vontade por esse caminho, eu quero esse caminho que faça a minha vontade. Queridos, nós temos que seguir o caminho de Deus, não o nosso, porque o nosso coração é enganoso. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que você acorda uma maravilha, no outro dia você está querendo matar alguém. Ou é só comigo que acontece isso? Tem dia que você está feliz, tem dia que você não quer ver gente. Não quero ver gente, não quero ver gente. Tem dia que você quer abraçar todo mundo, beijar todo mundo, mas tem dia que você quer pegar um pau e sentar na cabeça de todo mundo. Sabe? Isso é o nosso coração, porque está corrompido pelo pecado. Tem dia que a gente está amoroso, e tem dia que a gente está ranzinza. Aí que a gente tem que contar ranzinza e ficar quietinho, deixa a fera quieta, né? Deixa a fera quieta, não catuca não, deixa ela quieta. Então a gente tem que dar a direção de Deus, não o nosso coração, porque o nosso coração nos engana, as nossas vontades mudam, então a gente precisa estar atento. Quando acontece de ir na direção diferente que Deus mostrou, o final nunca é bom. Sempre a gente quebra a cara, quando a gente não segue o caminho de Deus, segue a nossa vontade, sempre quebramos a cara. É a direção de Deus, temos que estar atento, porque há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. Eu sempre gosto de usar o exemplo da propaganda de cerveja, já viu? Você bota a propaganda de cerveja na televisão, todo mundo na praia no verão, 40 graus, praia, jogando vôlei, né? As mulheres bonitas, os homens sarados, sem barriga e tal, não é isso que eles mostram? E todo mundo maravilhoso, não tem um feio, gente. Ele não bota feio. Você não vai fazer propaganda dessa que é feio. Não vai, não bota. Bota só bonito. Só que é tudo mentira. Pode olhar os botecos da vida aí, ó. É o cara com uma barriga desse tamanho. A mulher com o peito quase no joelho. Botar mochila. Entendeu? Feio. Cara inchada. Eu sei porque eu já bebi. Se você pegar uma foto minha, quando eu bebi, a cara inchada, gorda. Se é para ficar com a cara gorda, vamos ficar de bolo de chocolate, vamos ficar de coisa gostosa. Então, parece que o caminho é esse, a propaganda está dizendo que é assim, mas é mentira.
Caminhos que parecem bons, mas são ruins. O melhor caminho é o centro da vontade de Deus. Esse é o melhor caminho. Os seus olhos precisam estar abertos para você ver por onde você está indo. Os seus olhos precisam estar abertos para você enxergar onde Deus quer que você ande. Onde Deus quer. Eu vou atrás daquela bênção. Não, Deus quer abençoar você aonde você está. Cuidado, fique atento. No caminho de Deus, na medida que você vai caminhando, você vai encontrando as bênçãos do Senhor. A bênção que o próprio Deus vai colocando no caminho da sua vida. Quando a gente está no caminho de Deus, vai ter lutas? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter sufoco? Vai. Mas as bênçãos vão atrás. Por onde eu andar, a bênção vai me seguir, porque sobre a minha vida está a bênção do Senhor. No caminho do Senhor é um caminho de vitória e de certeza. Amém? É o melhor caminho. Não vai no outro não, vai aqui, ó, caminhando. Terceira e última coisa que a gente deve deixar aberto para a nossa vida: deixa aberto o seu coração. Deixa aberto o seu coração. Apocalipse capítulo 3. Já estou no coração aí, ó. Deve estar no Zap Zap. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Coração. No coração precisa estar aberto para receber Jesus, os ensinamentos de Jesus. Coração aberto para as coisas novas que Deus está fazendo. Às vezes nós somos preconceitos religiosos. Deus está fazendo coisas, não estou dizendo que não é de Deus. Cuidado, prove. Às vezes Deus está fazendo coisa diferente daquilo que a gente está acostumado. Mas Deus está movendo coisas, movendo pessoas, métodos. Ele é Deus, a gente tem que estar atento. Coração aberto para o novo de Deus na nossa vida. Você está atento a isso. Não é que uma coisa funcionou 50 anos atrás, que vai funcionar para sempre. Às vezes Deus muda, faz uma mudança. O que não pode mudar é a palavra de Deus. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Mas método, forma, pode mudar. E a gente fica engessado sem estar o coração aberto. E o coração aberto para Jesus ainda é pior. Impressionante, porque Jesus poderia, nesse texto, estar em qualquer lugar. Mas Ele desejou estar à porta do nosso coração, porque Ele ama. Ele está ali. Deus está ao seu lado. E a gente fica tão agitado, a gente não consegue ver. Ele está à porta do nosso coração, bem pertinho. O coração da gente é o coração que só tem maçaneta pelo lado de dentro. O coração não se abre do lado de fora. Eu não posso abrir o coração de ninguém e entrar. Eu lembro quando vi a Cristina a primeira vez. Meu cunhado está aí, o cunhado está aí. Mas cunhado não é parente, sempre falo isso, né? Então, primeira vez... 1989, olha só. Primeira vez que eu entro na igreja, a Igreja Batista em Rocha Miranda, o segundo andar, Cristiana de novinha com criança, departamento infantil, 18 anos. Ela já trabalhava com criança. Aí, o irmão da Tininha, esposa do meu cunhado, está aí também, a Tininha, é a esposa do meu cunhado, ela estudou comigo no seminário, o irmão dela que me levou para a igreja. Eu sou pastor, a culpa é do irmão dela. Aí, ele me levou para a igreja, vamos conhecer a igreja, e fui conhecer a igreja, vamos para o segundo andar. Quando eu subo no segundo andar, eu vejo aquela menina bonita. Eu lembro do vestido dela, azul florido, floridinho. Quando eu olhei, eu falei, que isso? Os olhos do coração saltaram. Aí, passei a mão no cabelo, né? Aí me apresentou, essa aqui é a Ana Cristina. Meus olhos bateram no dela, falei, gamei, abriu meu coração. Isso pode acontecer, mas ela também teve que abrir para eu entrar. Ela abriu, eu entrei e estou lá dentro até hoje, né? Mas, se ela não abrisse, eu não poderia entrar. Estava fechado. E eu estava lascado, né? Não podia. Mas, abriu. A mesma coisa é Jesus. Jesus está na nossa porta batendo. Você precisa abrir.
pedir para ele entrar, porque a maçaneta é só pelo lado de dentro, você que tem que abrir, você que tem que decidir. Quantas pessoas que frequentam as igrejas, são até membros de igreja, mas não abriram o coração verdadeiramente para Jesus. Jesus está do lado de fora da sua vida, Ele quer entrar, e o mais interessante é que Ele te ama e quer entrar. Quantas vezes nos acostumamos com a igreja, gostamos da igreja, gostamos da música, gostamos da pregação, gostamos da forma da igreja, mas o nosso coração não abre para Jesus. Ele quer entrar, porque se Ele não entrar, Ele não pode ceiar contigo, e se Ele não ceiar contigo, você não pode ter o seu nome escrito no livro da vida, e se o teu nome não está escrito no livro da vida, você não pode estar na presença dEle eternamente. Então é muito sério, e Deus te ama tanto, que está na porta do seu coração, batendo, pedindo para entrar. Ninguém pode tomar o seu coração. Por isso eu te digo, se você ainda não fez isso, de deixar Jesus entrar, o Salvador está batendo na porta do seu coração, e só você pode tirar o cadeado da sua alma. Eu não posso fazer isso por ninguém, mas Jesus pode. Se você pode tirar a maçaneta do seu coração, só você pode, pois fazendo isso, você recebe Jesus como seu Salvador. Quantas pessoas não tomam essa decisão? Quantas pessoas ouvem vários sermões e vários domingos, mas ainda não deixou Jesus entrar? Jesus entrando, não quer dizer que você vai virar um religioso. Não. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai te transformar, e para melhor. Porque a gente fala, eu não quero mudar. Rapaz, quando Jesus entra, muda. Aí você fica bonito. Aí você fica melhor. Você fica com paz. Você na dificuldade não está sozinho, mas Ele está convidando. Ele está batendo. Ele quer entrar. Abre os olhos do seu coração. É uma figura de linguagem que eu estou falando, né? Os irmãos estão entendendo. Abre o coração para Jesus entrar, porque Ele nos ama. Eu não sei porque Ele ama a gente. Porque a gente vacila pra caramba. A gente é falho pra caramba. A gente erra. A gente é imperfeito. Mas Ele nos ama tanto. Ele abre porta para a gente. O que você está precisando para abrir a porta do seu coração nessa noite? O que está faltando para você? Eu quero fazer uma pergunta que você não precisa me responder, é uma retórica. Você quer abrir a porta do seu coração para Jesus hoje? Você quer entregar a Ele a sua vida? Você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele está à porta. Ele está batendo. Ele está convidando. Mas é interessante que Jesus não invade nada. Eu acho que Ele era Deus, Ele podia invadir, né? E tchau. Entrar, não. Ele não faz isso, não. Ele bate. Pode ter certeza, se alguém bateu na sua porta, ela está esperando você abrir. Se você não abrir, para outro coração bater. É isso? Já viu quando as pessoas vão lá na nossa casa, a gente não quer atender? Bate, fica quietinho, todo mundo quer. Vendedor, né? Já fiz isso, gente. Testemunho de Jeová. Ninguém em casa. Dodô bateu na minha porta. É para entregar a Maia. Vamos ficar aqui quieto. Todo mundo quietinho. Tem ninguém em casa. Brincadeira. Jesus é a mesma coisa. Ele bate. Se você ainda não fez isso, deixar Jesus entrar, hoje é a oportunidade. Destranca a porta, tira o cadeado, entrega o teu coração para quem pode cuidar dele, para quem morreu por você e quer te salvar. Ele está lutando porque Ele te ama, e te ama tanto. Ah, pastor, mas eu sou muito pecador, eu tenho uma história ruim, eu tenho uma coisa ruim. Não tem problema. Ah, pastor, eu não faço mal a ninguém, eu não bebo, não fumo, não mato. Mas se eu ainda não tenho certeza que Jesus entrou no meu coração, pede para Ele entrar hoje. Eu quero convidar você a fazer esse cântico da sua oração. Abra a porta. Porque Ele abre uma, Ele fecha a outra, mas a decisão é sempre nossa. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Ele cuida de nós. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
que Ele quer fazer com você. Cuidar de você. Deus cuida de Tratar com você. Eu amo a tua Te dar uma nova história, uma nova vida. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas. Nós precisamos deixar Deus cuidar de nós. Às vezes a gente quer cuidar de nós mesmos. Não dá. Precisamos de Deus para cuidar de nós. Não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Eu quero fazer um convite a você nessa noite. Talvez você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Você ainda não pediu Jesus para entrar no seu coração a ponto dele mudar a sua vida, a sua história. Não importa a sua história até hoje. Importa daqui para frente quando Jesus entrar. Não importa o tamanho da sua falha, dos erros que você tomou e errou. Não importa. Deus tem poder para nos perdoar de todo pecado. Não importa a vida que você viveu até o dia de hoje. Na mão do Senhor Ele faz uma nova história. E nessa noite eu quero fazer um convite a você que ainda não tem essa certeza de que Jesus está no seu coração. Eu quero que você convide Jesus para entrar no seu coração. Alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, dê um sinal para o Senhor. Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Levante suas mãos e eu quero, Senhor. Entra na minha vida. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Se você ainda não tomou essa decisão, Deus está te dando a oportunidade hoje de entrar na sua vida hoje, na sua história hoje, mudar a sua vida hoje. Alguém que ainda não fez isso e deseja fazer, está sentindo o toque de Deus nessa noite, levante uma de suas mãos. Pode ficar tranquilo, não vou chamar você aqui para orar na frente não, mas eu vou orar com você depois, no final do culto, eu e você. Alguém? Alguém? Eu quero fazer um convite a você também. Você às vezes já deixou Jesus entrar no seu coração. Você já entregou a sua vida a Ele. Está lá, está no seu coração. Você já entendeu a mensagem de salvação para a sua vida. Você já entendeu. Mas você ainda não tomou uma decisão mais forte. Jesus falou assim, ó: e de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Mas falta isso. Você tem que tomar uma decisão real de se batizar nas águas para declarar a sua fé publicamente ao Senhor. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Se você ainda não tomou essa decisão da ordenança de Jesus, de se batizar, porque quando nós nos batizamos, dizemos assim: Senhor, publicamente, aqui dentro o Senhor já está aqui dentro, ó. Eu estou contigo e não abro. Estamos juntos. Mas o Senhor também nos ensinou que devemos nos batizar para testemunhar publicamente que o Senhor está na nossa vida através do batismo. Ao final desse culto, nós vamos montar uma classe de batismo já no mês de agosto. 6 irmãos já me procuraram, 6 corajosos, já tomaram a decisão de se batizar. Mas você está ainda confuso. Eu quero convidar, ao final do culto, você me pergunta: pastor, aquela mensagem foi para mim, me coloca na lista aí da turma de batismo. Até o final do curso eu tomo uma decisão, mas eu quero começar aprendendo. Aí no último dia de aula, você vai tomar uma decisão ou não daquele momento de se batizar. Mas me procura ao final do culto. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé e fazer desse cântico a sua oração nessa noite. Vamos louvar o Senhor? Se uma porta desce na vida, se na vida não tem direção, e preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Esse é Jesus. Se uma porta se fecha aqui, Oh Deus, outras portas se abrem ali. obrigado, porque quando o Senhor fecha é bênção, e quando o Senhor abre é muita bênção. Porque Ele é quem cuida de mim.
cuida de mim. Ele cuida, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus, nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Pedimos que o Senhor sempre faça morada no nosso coração. Abençoe a tua igreja, abençoe cada um aqui nessa noite, aqueles que estão em casa participando desse culto, abençoe os seus lares, em nome de Jesus. Amém e amém.